Bom, nesta parte do estudo da termodinâmica, nós vamos compreender como é possível transformar calor em trabalho mecânico e suas aplicações nas máquinas térmicas como motor de automóvel. Mas antes de chegar lá, vamos considerar um caso simples que seria a gente fornecer uma certa quantidade de calor a um gás. Ao receber esta energia, a sua temperatura vai aumentar e vai aumentar o grau de agitação de suas moléculas. Consequentemente, esse gás vai sofrer uma expansão. Nós vamos considerar o caso de fazer uma expansão muito lenta, fornecer calor lentamente, para que a gente garanta que o aumento de pressão que vai acontecer aqui seja um aumento de pressão muito pequeno, de tal maneira que a pressão aplicada para cima seja igual à pressão aplicada para baixo. Como neste caso, a pressão aplicada para baixo pode ser medida através da interação do que está de cima para baixo, que é representado por este peso que está aqui, mais a pressão devido à atmosfera. Então, se não varia o peso que está sobre este recipiente, não deve variar a pressão de cima para baixo. Se isso aqui é muito lento, de tal maneira que a velocidade é constante, isto quer dizer, então, que a pressão interna deve se manter constante. Assim, se a gente constrói um gráfico da pressão em função do volume e faz esta expansão muito lenta, de tal maneira que suba com velocidade constante, a gente garante que o gráfico deve ter aproximadamente este formato, ou seja, a pressão é constante com o tempo. De tal maneira que toda vez que o gráfico representa uma função constante, em função da pressão constante, significa então que nós temos uma transformação isobárica. E numa transformação isobárica, nós podemos calcular o trabalho como sendo igual a pressão vezes a variação de volume. Conforme você já sabe, eu sempre gosto de provar as expressões. Nós aprendemos que trabalho é igual a força vezes deslocamento. E agora estou dizendo para vocês que trabalho, numa transformação isobárica, pode ser pressão vezes variação de volume. Lembre-se, quando eu disse que trabalho era força vezes deslocamento, eu disse que você só podia utilizar isso quando a força fosse constante. E aí, nós vamos então fazer esta aplicação neste caso do gás. Lembre-se que pressão é igual a força dividido pela área. Se pressão é força dividido pela área, então força é pressão vezes área. Então, pressão vezes área vezes deslocamento pode ser a medida do trabalho. Esta área que aparece aqui é a pressão aplicada na área que corresponde ao tamanho do êmbolo. Então, seria esta área daqui. Esta área daí aparece aqui multiplicado por essa altura, que corresponde ao deslocamento que o êmbolo sofrerá. Então, área multiplicado pelo deslocamento, área da base vezes altura, é o volume. Então, trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, que é a variação de volume que aconteceu aqui. Assim, está provado que P vezes ΔV é a mesma coisa que força vezes deslocamento quando a gente aplica isso aos gases. Ora, você pode mostrar também que toda vez que tem um gráfico pressão em função do volume, independente do formato do gráfico, o trabalho é igual à área sobre o gráfico. Isto porque, no caso em que a pressão é constante, a gente pode mostrar que pressão vezes ΔV é a área disso aqui. E conforme nós vimos lá em cima, pressão vezes ΔV é o trabalho. Então, a gente pode dizer que a área sobre o gráfico calcula o trabalho realizado por esta expansão gasosa, o trabalho realizado pelo gás. Bom, dando prosseguimento, vamos agora definir o que nós chamamos de energia interna dos gases, que é a lei de Joule dos gases ideais. Esta lei diz o seguinte: toda vez que eu forneço energia térmica ao gás, ele pode utilizar parte dessa energia para realizar trabalho, que é a expansão, mas ele também pode realizar parte dessa energia para aquecer. E este aquecer significa, então, aumentar a sua energia interna. E essa energia interna é possível mostrar, e essa demonstração eu não farei aqui, que a energia interna é igual a 3 meios de nRT. Isso válido para um gás monoatômico. A variação de energia interna
está relacionado com a energia cinética média que as moléculas têm, e é possível mostrar que para um gás monoatômico isso é 3/6 do número de mols vezes a constante universal dos gases multiplicado pela variação de temperatura. Então a gente mostra que a energia interna que um gás tem é uma função exclusiva da sua temperatura, já que o número de mols e R são constantes. Então, a variação de energia interna depende exclusivamente da variação de temperatura que um gás tem. Então, se um gás, a sua temperatura aumentou, aumenta a sua energia interna. Se a sua temperatura diminuiu, diminui a energia interna. Se a temperatura ficou constante, não houve variação de sua energia interna. Bom, agora nós vamos enunciar o que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica, que na prática é apenas a conservação da energia aplicado ao estudo dos gases. Como assim? Traduza, Paulo Vicente. Bom, nós estamos fornecendo aqui uma certa quantidade de energia ao gás, que nós vamos chamar de quantidade de calor Q. O gás vai utilizar parte dessa energia para realizar trabalho, e este trabalho vai ser caracterizado pela expansão que o gás sofre aqui. Então, a variação de volume implica que houve trabalho realizado. Além disso, você pode observar que há um aumento na temperatura. A temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Isso quer dizer, então, que o gás aumentou a sua energia interna. Então, parte da energia foi utilizado para realizar trabalho. Esse trabalho é medido através da expansão que aconteceu aqui. Parte da energia foi utilizada para aquecer, ou seja, se houve um aumento de temperatura, houve um aumento na energia interna. Assim, o princípio de conservação da energia, já que a energia não pode ser criada nem destruída, estabelece que a quantidade de calor que eu forneci tem que ser igual ao trabalho realizado mais a variação de energia interna. A energia total deve se conservar. E aí, se você pegar os livros de ensino médio, normalmente eles vão enunciar a primeira lei da termodinâmica como sendo ΔU, variação de energia interna, é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. A primeira lei acaba sendo escrita como uma forma de você calcular diretamente a variação de energia interna que um gás sofre. Mas lembre-se que isso não passa da lei de conservação da energia. A energia total deve se conservar. A segunda lei da termodinâmica tem vários enunciados. 2 enunciados são importantes. O primeiro é o enunciado de Clausius, que diz que o calor não flui espontaneamente de corpo com temperatura mais baixa para outro de temperatura mais alta. Você nunca vai ter o calor fluindo, por exemplo, de um corpo que está a temperatura de 50 graus Celsius para outro corpo que está a uma temperatura mais alta, vamos supor 100 graus Celsius. Isso aqui absolutamente nunca, mas nunca vai acontecer espontaneamente. Isso aqui não é possível de acontecer espontaneamente. É possível acontecer de modo forçado, conforme nós veremos quando eu for explicar como funciona o refrigerador. O refrigerador é uma máquina térmica ao contrário, retirando o calor da fonte fria e jogando este calor na fonte quente. Então, eu posso dizer que a segunda lei da termodinâmica proíbe o calor passar do corpo mais frio para o corpo mais quente, espontaneamente somente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Existe um outro enunciado que é equivalente ao primeiro, é possível mostrar que é equivalente ao primeiro, que é o enunciado de Kelvin e Planck. Esse enunciado diz que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta calor integralmente em trabalho mecânico. Isso quer dizer que toda vez que você tiver um motor funcionando, ele vai retirar calor da fonte quente, uma parte desta energia ele vai realizar trabalho e a outra parte ele vai jogar na fonte fria. Eu posso escrever aqui a primeira lei da termodinâmica. Lembre-se que a primeira lei nada mais é do que a conservação da energia. Então, pela conservação da energia, a quantidade de calor que eu retiro da fonte quente tem que ser igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor que eu rejeito à fonte fria. Então,
Então, a primeira lei diz apenas que a energia total deve se conservar. O que a segunda lei está dizendo é que se a máquina térmica estiver operando em ciclos, você não pode converter calor integralmente em trabalho mecânico. Se a máquina térmica estiver operando em ciclos, a quantidade de calor que você rejeita à fonte fria sempre deve ser diferente de zero. Você sempre deve jogar parte da energia na fonte fria. Nós veremos isso muito na prática com o motor a combustão, com o motor de automóveis logo mais na frente. Assim, nós definimos uma grandeza que nós chamamos de rendimento. Essa grandeza rendimento vai dizer a quantidade de calor que eu vou utilizar para se transformar isso em trabalho útil. E este rendimento é definido da seguinte maneira. Rendimento vai ser igual a energia útil, que é o trabalho, dividido pela energia total, que é a quantidade de calor que eu retiro da fonte quente. Então, em física, rendimento sempre, por definição, vai ser energia útil dividido por energia total. Eu também posso expressar isso em termos da potência, tá? Já que energia e potência podem ser diretamente relacionadas, porque nós sabemos que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então, eu posso escrever energia ou potência útil dividido por energia ou potência total. E assim, como minha energia útil é o trabalho que eu realizo e minha energia total é a quantidade de calor que eu retiro da fonte quente, essa aqui é uma maneira de calcular o rendimento. Bom, nós vamos agora falar das aplicações. E as aplicações são, por exemplo, uma delas a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, que seria uma das primeiras aplicações das máquinas térmicas, como é que ela funciona? Ela retira calor da fonte quente e esse calor retirado da fonte quente vai ser utilizado para realizar trabalho. Por exemplo, o calor retirado da fonte quente, que seria o vapor aquecido, vai simplesmente entrar por isso aqui e vai empurrar esse pistão. Ao empurrar esse pistão, ele vai se deslocar para cá. Aqui, se a máquina já tiver começado a sua operação, nós teremos o vapor mais frio, o vapor depois de ter realizado o trabalho. Esse vapor, então, vai ser expulso por aqui, e ao ser expulso por aqui, a válvula que está aqui, esse braço da válvula, vai deslizar daqui para cá. Ao deslizar, o vapor que estava entrando por aqui, empurrando o pistão para cá, ele vai entrar agora pelo outro lado, depois que essa válvula abrir, e vai empurrar o pistão de volta. E com isso vai provocar um movimento de vai e vem nessa guia, tá? Da barra deslizante do comando, empurrando o pistão para lá e para cá. E esse empurra do pistão para lá e para cá vai ser transformado a partir de um sistema de engrenagens em movimento. Então, aqui nós vemos a figura animada, aqui com os devidos créditos que eu peguei da internet, aqui utilizando natureza educacional, para que vocês aprendam física e mandem bem no Enem. Observe então que a parte vermelha significa o vapor empurrando. A parte azul é o vapor que está saindo, é o vapor depois de ter perdido energia. Observe então que depois que o vapor empurra, e aí completa o ciclo de empurrar o pistão, o braço aqui, deslizante, vai mudar de posição, fazendo com que o vapor passe a entrar pelo outro lado, empurrando o pistão de volta. Então temos um movimento de vai e vem com o vapor retirando energia da fonte quente, quantidade de calor da fonte quente. Parte dessa energia é utilizada no trabalho, e esse trabalho está acontecendo nos dois sentidos, empurrando para lá e empurrando para cá. E depois que este vapor perde energia, depois que realiza o trabalho suficiente, ele simplesmente é empurrado para que ele saia. É o vapor exaurido, é a quantidade de calor que eu rejeito à fonte fria. Por isso que nós dizemos que uma máquina térmica, um motor, retira calor da fonte quente, parte ele realiza trabalho e a outra parte ele rejeita a fonte fria. Não é possível construir uma máquina térmica deste jeito, operando em ciclos, que converta calor integralmente em trabalho mecânico. Sempre você precisa rejeitar uma parte da energia à fonte fria.
Bom, aqui nós temos a figura de um motor de 4 tempos. Um motor de 4 tempos é um motor, tá? Geralmente são os motores dos carros comuns, motores a gasolina, que tem 4 tempos, que são admissão, compressão, explosão e exaustão. A admissão é quando você injeta uma mistura de ar e combustível. A compressão é quando essa mistura é comprimida, aumentando a temperatura. Só que nos motores de 4 tempos, a compressão aumenta a temperatura, mas não o suficiente para explodir. De tal maneira que a gente precisa da existência da vela de ignição. A vela de ignição vai provocar uma explosão. Então, provoca uma centelha, a centelha provoca uma explosão, e neste momento nós temos a conversão de calor em trabalho mecânico, no momento da explosão. Depois que acontece a explosão e o sistema então é empurrado para baixo, então este gás precisa ser expulso para a entrada de nova mistura de combustível para uma nova explosão. Então acompanhe comigo aqui, ó. Nós temos agora na etapa 1 admissão, agora nós temos uma compressão, uma explosão e agora uma exaustão. A válvula abre e joga o vapor, depois de ter realizado o trabalho, para fora. Acompanhe aqui, ó, quando ele está girando, quando ele chegar no 1, significa admissão. Então, admissão, injetou combustível, comprimiu o combustível, explodiu, jogou combustível fora. Este é o princípio de funcionamento do motor de 4 tempos, com os devidos créditos ao How Stuff Works, como tudo funciona. Recomendo para quem vai fazer Enem saber como as coisas funcionam e ficar informado com a física aplicada em situações do cotidiano. Bom, agora, nessa nossa maratona, para explicar tudo em 1h30, no máximo 2 horas de aula, toda a termodinâmica em 2 horas, nós vamos falar do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado. Ainda não foi possível construir uma máquina térmica que opere no ciclo de Carnot, mas é possível mostrar que, teoricamente, não é possível obter um rendimento maior do que uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot. O que é uma máquina que opera no ciclo de Carnot? Eu vou começar a analisar este ciclo, tá? No momento em que a gente está cedendo o calor ao sistema. Então vamos começar a partir de uma expansão isotérmica. Vamos imaginar que eu tenho um gás no recipiente, eu vou fornecer calor a esse sistema e vou provocar uma expansão isotérmica. Ora, se eu forneço calor e quero provocar uma expansão isotérmica sem mudar a temperatura, então toda a energia que eu fornecer ao gás, ele deve utilizar para se expandir. Então ele vai pegar a quantidade de calor que eu estou fornecendo e vai realizar trabalho. Ora, você vai dizer, mas isso contraria o que você disse anteriormente. Eu não posso converter calor integralmente em trabalho mecânico. Lembre-se que eu disse que não é possível, para uma máquina operando em ciclos, converter calor em trabalho mecânico. Em uma parte apenas do ciclo, isso é possível. O que não é possível é no ciclo completo. Então, eu estou fornecendo calor ao sistema, a temperatura não vai variar, ele vai pegar este calor fornecido e vai transformar em trabalho mecânico, portanto, produzindo uma expansão. Então, absorve energia, aumenta o seu volume. Então, nós temos aqui um volume maior. Depois que eu faço uma expansão isotérmica, eu vou agora fazer uma nova expansão, que é uma expansão adiabática. Uma expansão adiabática é uma expansão no qual o gás vai expandir muito rápido, sem trocar calor. Nessa fase, a troca de calor é igual a zero. E lembre-se que a expansão adiabática é aquela que você faz com um biquinho, soprando. Eu estou sem a câmera aqui para poder mostrar para vocês. Você pega e sopra na mão com a boca aberta e sente o ar sair quente. Sopra fazendo biquinho com a boca fechada, fazendo biquinho, e você percebe que o ar sai frio. Então você fez uma expansão adiabática. Sempre que ocorre uma expansão adiabática, o gás vai ter a sua temperatura diminuída. Então, se a temperatura tinha um valor mais alto, ele vai cair agora para um valor mais baixo. Aí nós vamos então para a terceira etapa, que é fazer uma compressão isotérmica. Para fazer uma compressão isotérmica, eu vou diminuir o tamanho do gás, diminuir o seu volume, e para que
a temperatura permaneça constante, o gás precisa jogar calor fora. Ele precisa jogar calor para o ambiente. Então, nessa etapa, é a parte que a gente está rejeitando o calor à fonte fria. Depois, eu vou precisar fazer uma compressão adiabática. Uma compressão adiabática é aquela que eu comprimo tão rapidamente que não dá tempo o gás trocar calor. Se não dá tempo de trocar calor, ocorre um aumento da temperatura. Este gráfico aparece aqui, tenta traduzir este esquema do ciclo de Carnot. Nós temos primeiro uma expansão isotérmica, então observe que há um aumento de volume numa curva que nós chamamos de isoterma. Depois há uma expansão, um aumento de volume adiabática, e nessa expansão adiabática, por ser muito rápida, o volume o volume aumenta e a temperatura diminui. Então, o volume aumenta e a temperatura diminui. Ele cai para um ponto mais abaixo da curva, indicando temperatura menor. Agora, eu vou fazer uma compressão isotérmica. Ao longo dessa curva, a temperatura não muda, é uma isoterma. Então, essa curva daqui é uma isoterma. Como ao longo da isoterma a temperatura não muda, então, durante esta compressão, para a temperatura não mudar, o gás precisa fornecer calor para o ambiente. Então, aqui o calor é absorvido da fonte quente, realiza trabalho adiabático. Agora, uma compressão isotérmica, ele joga calor fora. E agora eu vou ter, para finalizar o ciclo, uma compressão adiabática. Nessa compressão adiabática, é uma compressão tão rápida que não dá tempo de trocar calor e o gás aquece. Aquece aumentando a temperatura e o ciclo reinicia. Uma máquina que opere neste formato é uma máquina que está operando no ciclo de Carnot. E aí é possível mostrar, tá, que uma máquina operando no ciclo de Carnot é aquela máquina que, se fosse possível ser construída, teria rendimento máximo. Bom, esta animação daqui, que é uma animação em Java, que aqui eu fiz um print para poder mostrar para vocês, nós temos uma representação do ciclo de Carnot. Nós vamos então começar o ciclo de Carnot no ponto mais alto, quando nós temos então uma expansão isotérmica. O gás recebe calor, expande de forma isotérmica. Nós temos agora uma expansão adiabática, não recebe calor, e a expansão acontece graças à energia interna do gás. Então, o gás gasta a sua energia interna para realizar trabalho, então a temperatura cai. Agora nós temos uma compressão, e essa compressão é uma compressão isotérmica, a temperatura permanece constante, e para a compressão ser isotérmica, o gás precisa ceder calor ao ambiente. Então, o calor é retirado do ambiente. A compressão continua, mas continua de maneira adiabática, sem trocar calor. Então, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta e o ciclo continua indefinidamente. Então, um ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, no qual o gás faz uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e outra compressão adiabática, fechando o ciclo. De tal maneira que, na expansão isotérmica, ele absorve calor do meio. Na expansão adiabática, não há troca de calor, a temperatura cai. Na compressão isotérmica, ele fornece calor ao meio. E na compressão adiabática, a temperatura se eleva e o ciclo fica aqui o tempo todo reiniciando, para que você possa verificar o que seria um ciclo de Carnot. É possível mostrar que o rendimento máximo que uma máquina pode ter é uma função exclusiva das temperaturas. E este rendimento máximo aconteceria caso esta máquina estivesse operando no ciclo de Carnot. Não é possível construir nenhuma máquina térmica que tenha um rendimento maior do que uma máquina que opere no ciclo de Carnot, que fosse possível de operar no ciclo de Carnot. Bom, aqui, para finalizar essa parte do entendimento das máquinas térmicas, nós temos uma figura que representa como funciona um refrigerador. Como é possível um refrigerador retirar calor da fonte fria, que é o congelador, e rejeitar este calor à fonte quente,
que é a parte de trás, a serpentina, onde você lá, alguma vez na vida, já colocou pelo menos uma camisa para secar. Pelo menos quem é pobre, uma vez já precisou secar a camisa da escola no refrigerador em dias de chuva, tá? Que não conseguiu secar para ir limpo no dia seguinte. Eu já fiz isso e todo mundo que já foi pobre um dia ou é pobre já fez isso alguma vez na vida. Como funciona então o refrigerador? Nós temos primeiro um compressor que comprime um certo gás. Aqui eu estou utilizando um exemplo de um refrigerador de amônia, que foi um exemplo que eu peguei no Rostoff Works. Porém, existem refrigeradores que utilizam outros gases como substância refrigerante, mas o processo físico é o mesmo. Primeiro, o compressor vai comprimir o gás. Ao comprimir este gás, a compressão faz com que o gás aumente a temperatura. Aumentando a temperatura, este gás precisa fornecer calor ao ambiente. Então, ele vai passar por aqui e vai resfriar passando pela serpentina. Nesse processo de resfriamento, ele continua até chegar aqui, que é a válvula de estrangulamento. Nesta válvula de estrangulamento, o gás vai sofrer uma expansão muito rápida. Então, já estamos aqui na parte 3. Então, na serpentina, ele dissipa calor. Na parte 3, a amônia, que está na fase líquida, porque ela sofreu uma compressão se liquefazendo e aquecendo, vai sofrer uma expansão. Ao sofrer essa expansão, faz com que, do outro lado, nós temos uma região de baixa pressão. E nessa região de baixa pressão, a expansão muito rápida faz com que a amônia passe para o estado gasoso. Então, ela evapora. E o processo de evaporação é um processo de diminuição da temperatura. Então, a amônia líquida vai reduzir a sua temperatura muito bruscamente. E essa redução de temperatura muito bruscamente faz com que a parte interna fique fria. Então, ela vai estar na temperatura muito baixa. Normalmente, essa temperatura cai para menos 32 graus, se for um refrigerador de amônia. Nos refrigeradores domésticos, normalmente, isso cai para menos 18 graus Celsius. E aí, nessa expansão com a redução brusca da temperatura, faz com que a amônia encontre o congelador, que certamente vai estar numa temperatura mais alta do que menos 32. Então, ela vai roubar calor do congelador, e ao roubar calor do congelador, ela vai voltar para o compressor, que vai de novo comprimir a amônia e o processo vai recomeçar. Então, nós dizemos que um refrigerador é uma máquina térmica que vai retirar calor da fonte fria. Então, vamos aqui fazer o esqueminha na mão grande mesmo. Então, retira calor da fonte fria. Ao retirar calor da fonte fria, é preciso que seja realizado trabalho sobre o refrigerador. No caso, realizado trabalho sobre a substância refrigerante. Então, calor é retirado da fonte fria, trabalho é realizado sobre a substância refrigerante e as duas energias, o calor retirado da fonte fria mais o trabalho realizado sobre a substância refrigerante, é rejeitado na fonte quente, que é a parte de trás do refrigerador. E aí nós temos calor fluindo do frio para o quente, mas esse processo não é espontâneo, esse processo é forçado, utilizando aqui a propriedade de que quando os gases expandem muito rapidamente, eles sofrem uma variação brusca na sua temperatura. Lembre-se de soprar a mão com a boca aberta, eu falando errado, soprar a mão com a boca aberta e soprar a mão fazendo biquinho. Repita aí e perceba que quando a boca está aberta, o ar sai quente, sopra. E quando você faz biquinho e sopra rápido, o ar sai frio. Eu quero ver você fazendo biquinho, embora não esteja do outro lado, você vai fazer para sentir a diminuição que acontece na temperatura. E com isso, o refrigerador é uma máquina capaz de retirar calor da fonte fria e jogar calor na fonte quente.
De tal maneira que se algum dia você for maluco o suficiente para deixar o seu refrigerador aberto com o objetivo de refrigerar a sua casa, ao invés de você resfriar a sua casa, você vai aquecer a sua casa. Isto porque, inicialmente, quando você abre, você sente aquela temperatura mais agradável, gelada, mas depois de um tempo, o que o refrigerador faz é pegar o calor da fonte fria, mais o trabalho realizado e jogar na parte de trás. Tá? Então aqui o calor é jogado na fonte quente, que é a parte de trás do refrigerador. Aqui o calor é retirado da fonte fria, aqui trabalho é realizado sobre o sistema. E essas duas energias é jogado na parte de trás. Se você tentar resfriar um ambiente utilizando um refrigerador, ao invés de resfriar, ele vai aquecer. Isto porque ele vai pegar o calor da parte de dentro, mais o trabalho realizado sobre o sistema, e caso o refrigerador esteja aberto para o ambiente, a fonte fria vai se tornar o seu próprio quarto. Essa energia do seu próprio quarto, mais a energia que ele consome da rede, vai ser jogado dentro do próprio quarto. Então, esse mais a energia da rede vai fazer com que, ao invés de esfriar, aqueça. Então, o refrigerador não é um dispositivo ideal para refrigerar o seu quarto. Ah, mas com ar-condicionado funciona. É verdade, funciona porque esta parte aqui, que é o sistema de refrigeração do ar-condicionado, não fica na parte interna de sua casa. Todo ar-condicionado é construído de tal maneira que esta parte aqui, responsável pela refrigeração, sempre precisa ficar do lado de fora. Você retira calor de dentro do ambiente e joga esse calor para fora do ambiente. Caso contrário, você não vai conseguir o seu objetivo. Bom, chegamos então ao final da nossa aula sobre termodinâmica, onde nosso objetivo era compreender como transformar calor em trabalho mecânico. Caso você fique com alguma dúvida ainda a respeito disso, eu sugiro que você utilize o nosso fórum de discussões em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós ficamos por aqui. Agora você precisa treinar e fazer exercícios.